Já em 2022, nós tínhamos 300 ISPs no mundo e hoje nós já temos 550 ISPs no mundo. O lançamento no Brasil se deu em maio de 2023 e hoje, em março de 2024, nós estamos aqui alavancando muitas vendas e trazendo novos provedores para usufruir dessa nossa plataforma. Com vocês agora, quem irá falar é o nosso distribuidor, Samuel Reis, e a palavra é toda sua, Samuel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Reis, né? Sou sócio-diretor da empresa de consultoria e serviços ASR Tecnologia, né? Nós estamos no estado de São Paulo, né, na capital, e já temos aí 10 anos de trajetória aí ajudando ISPs aí pelo Brasil aí a melhorarem, né, a sua infraestrutura, a sua tecnologia e tal. No ano passado, aí nós resolvemos assumir esse desafio aí junto com a Biquant, né, de distribuir a solução deles aqui no Brasil, né? E nos últimos meses aí estamos obtendo um resultado bem interessante aí junto aos nossos clientes aí, né? E a ideia hoje aqui é explanar aí como funciona a solução, qual que é o benefício que ela pode trazer para a rede, né, dos ISPs aí, e quais são as ferramentas que a solução utiliza para ocasionar esses benefícios, né? Então, vou começar aí a apresentação, tá bom? Aí, durante o processo aí da apresentação, mas no final também vai ter uma abertura aí para o pessoal tirar dúvida e tal, e também no final o pessoal vai ter o contato nosso, e caso alguém tenha uma dúvida mais específica, né? Podem entrar em contato, né, para tirar essas dúvidas. Então, a nossa agenda hoje aqui é falar dos três itens predominantes da plataforma, né? O que é a plataforma, como funciona a otimização do protocolo TCP, como funciona o processo de gerenciamento de largura de banda e visibilidade da rede, né? E depois referências e o processo de implantação e POC dentro da rede do ISP, tá? Então, inicialmente aí, eu gostaria de explanar os tópicos aí, que são os problemas que os provedores passam, né, em relação às redes, né, de última milha dos assinantes, né, que é o objetivo da solução, né? O que que a solução resolve, né? Então, hoje, qualquer ISP no Brasil, né, ou em qualquer outro lugar do mundo também, né, sempre vão ter problemas com testes de velocidades irregulares, né? Isso é um ponto de bastante insatisfação aí nos ISPs, né? É um ponto onde os clientes abrem bastante tickets de reclamação, né? Onde o cliente às vezes contrata um link lá de 100 megas e por meio de testes de velocidades ali, ele percebe que a velocidade dele está irregular, né? Segundo ponto é o problema de latência em jogos online, né? Então, o jogo online, como ele é jogado em tempo real, né? O que acontece? Se você tiver uma latência muito alta, né? Essa latência, ela está sujeita ali ao meio de transição dos dados da internet ali. Então, se essa latência for muito alta, isso pode gerar problemas na execução do jogo ali, né? Algum travamento, alguma diversos problemas, né? Outro problema que é bem recorrente, né? Eu acho que é o que é mais recorrente, né, em clientes de última milha é travamento de stream, né? Então, hoje os streams, eles têm, em sua predominância, três classificações, né? Você vai... Opa, tudo bem? Eu vou prosseguir aqui, desculpa. Então, hoje nós temos aí streams que rodam a 720, 1080, que é o HD, né? E o Ultra HD, que é o 4K, né? Então, para rodar esses streams dentro dessas velocidades ali propostas pelas plataformas, né? Cada stream tem uma necessidade de banda ali, né? Então, o 720 é cerca de 3 megabits por segundo, o HD, né, que é o 1080, é 5 megabits por segundo, e o 4K é mais ou menos 15 megabits por segundo, né? Então, se você tiver muita variabilidade nessa entrega,
o stream do cliente ele fica prejudicado, né? Então, durante a apresentação, eu vou mostrar as ferramentas que nós podemos utilizar aí para estar ajudando aí o ISP a ter essa estabilidade aí e alcançar essa satisfação aí para o cliente, tá? Redução do congestionamento e largura de banda, né? Isso aí é um dos aspectos principais aí da plataforma, né? Porque congestionamento ele vai incidir em descarte, né? Em descarte, drop do pacote, né? E o protocolo TCP, ele já tem dentro do portfólio dele, quando um pacote é descartado, né? Primeiro esse pacote ele fica guardado, né? Ele fica bufferizado, depois ele é descartado. Quando ele é descartado, automaticamente ele é retransmitido, né? Então, além dele prejudicar gerando latência, ele ainda pode gerar um consumo dessa banda e dos recursos dos equipamentos que suportam essa infraestrutura de forma desnecessária, né? Então, o Beacon a gente tem algumas ferramentas ali que vão ajudar nesse aspecto aí. Eu vou trazer isso para vocês também, tá? Uso abusivo por parte de alguns assinantes aí. Eu acho que o principal exemplo disso aí é o assinante que usa o torrent, né? O assinante deixa lá o link dele lá ligado, baixando alguma coisa ali. Mas um outro exemplo muito grande de uso abusivo é quando existe algum tipo de atualização em massa de alguma aplicação, né? Que também faz com que exista a percepção de uso abusivo pelo assinante, né? Nem sempre o uso abusivo é um abuso em si, mas às vezes o link do cliente ficar estafado, né? Porque ele vai ter a sensação de lentidão e ele pode vir até abrir uma reclamação no ISP por conta disso, né? E o último aspecto ali é a questão da ausência de medidas de qualidade, né, para o usuário, né? Eu entendo que a melhor forma da gente entender, né, do SP entender se ele está entregando um produto de boa qualidade, não é ele esperar que o cliente final dele abra um ticket, né? Mas é ele medir se a entrega dele está sendo viável dentro do plano comercial dele, né? E o Beacon a gente vai, dentro da parte de QoE, né, de Quality of Experience, vai oferecer um dashboard ali que vai entregar essa análise assim de forma bem assertiva, tal. Então, essa é a nossa agenda, isso. E esses são os problemas aí que a nossa plataforma corrige, né, ajuda aí a resolver, né? Então, nós estamos focados nessas três diretrizes aqui, né, que é a otimização do tráfego TCP, gerenciamento de largura de banda, né, e visibilidade da rede, tá? Então, eu vou começar a explanar esses tópicos aí para vocês. Antes de iniciar os tópicos, né, eu vou explicar aí como é feita a contextualização aí do sistema, né, da solução Beacon, né? O Beacon, ele pode ser implementado na rede de forma física, né, com um servidor físico ou virtualizado, desde que sigam as diretrizes ali de requisitos de software, tá? Lá no site da Beacon, e por meio também da prova de conceito, do POC, ou da nossa equipe técnica aqui na empresa, nós podemos auxiliar o cliente ali a entender se um hardware que ele tenha na empresa, ou até mesmo a estação de virtualização dele, suporta a aplicação, né? E como ele tem que contextualizar a solução dentro da topologia da rede dele. Então, essa topologia aqui que nós estamos demonstrando, ela é uma abstração da topologia de grande parte dos provedores, né? Então, do lado esquerdo ali, nós temos a abstração das redes de acesso, né? Então, temos o LTE, que é o 4G, 5G, Wi-Fi, né? Que é a famosa rede de rádio ali, e as redes cabeadas, né? Sendo elas fibra ótica, cabo, ADSL, né? Que usa linha telefônica, né? Cabo, DOCSIS e tal. O Beacon, ele consegue trabalhar no processo de otimização dele em todas essas redes de acesso, tá? Todo esse contexto da rede de acesso, o Access Gateway é a abstração do que a gente chama hoje de BRAS, BNG, para o pessoal que usa MikroTik, aí, o famoso PPPoE Server, tá? Então, hoje nós entendemos que a melhor contextualização do Beacon está depois da rede de acesso, mas antes do Internet Gateway.
O Internet Gateway aí, ele pode ser caracterizado, por exemplo, pelo equipamento de CGNAT, onde o cliente tem o CGNAT ativo na rede, ou pelo equipamento que faz roteamento de borda, tá? Isso depende da análise topológica da rede. Ou seja, tudo que está depois que o cliente foi autenticado, para a gente é entendido como Access Gateway. Por quê? Depois que o cliente passa pelo CGNAT, ele é traduzido e já sai para o roteamento para a internet, tá? Então, eu vou explicar durante a apresentação por que que a melhor contextualização do Beacon a gente fica ali, né? Mas eu já antecipo que é por causa de você ter visualização por meio do DPI, né, que é uma das características da nossa plataforma, do tráfego do cliente antes dele sofrer a tradução do CGNAT. Então, nós temos acesso, né, visualização do IP privado do cliente antes dele ser traduzido. Um detalhe que isso não ocorre no caso do IPv6, porque o IPv6 ele não sofre a tradução, tá? Mais para frente tem um outro item sobre essa questão da plataforma que a gente pode explanar melhor. Tá, então eu vou explicar como que funciona a otimização TCP aqui para vocês, tá bom? A percepção nossa aqui é a seguinte, né? Dentro de um plano que você entrega para um usuário, né? Você se compromete lá por meio de contrato, né, a entregar determinada velocidade, né? Vamos usar um exemplo aqui, uma velocidade de 100 megas, né? Então, você entrega para o cliente 100 megas e ele cria toda uma expectativa dessa utilização, certo? O que que acontece? Por conta de diversos fatores, né, que esses fatores podem ser relacionados ao próprio ambiente do cliente, mas ao meio onde é feita essa infraestrutura que dá a condição do cliente utilizar esse plano, pode ser que o cliente não tenha a percepção ou que ele, por meio de testes de velocidade, perceba que ele não está conseguindo atingir essa velocidade, tá? Então, assim, existem casos onde essa velocidade não está sendo atingida porque o cliente foi lá e fez um teste de internet de forma inadequada, né? Porque ele fez o teste no horário de pico, onde estavam sendo utilizados diversos equipamentos na casa dele, com stream, jogos, e pelo Wi-Fi da rede dele, sendo que normalmente nós recomendamos aqui na empresa que o... Opa, alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei uma interrupção. Não, né? Tá. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Por exemplo, nós recomendamos aos nossos clientes que o teste de velocidade, lá quando um técnico se desloca lá para o cliente, seja feito ali no roteador ou na ONT, né, que é a fusão da ONU com o roteador ali, direto via cabo, acompanhado pelo cliente e tal. Por quê? Você isenta o meio interno da rede do cliente, consegue mostrar para ele que o plano está sendo cumprido, tá? O que que acontece? O Beacon, ele consegue fazer a aceleração dessa velocidade. Então, essa entrega, essa sensação de utilização, ela vai ser maximizada, tá? Então, nós temos o exemplo aqui dessa otimização, tá? Eu vou mostrar para vocês a técnica que nós utilizamos para fazer isso, que é por meio de um proxy transparente com bufferização, tá? Eu vou rodar uma simulação, somente uma observação aqui, né? Que o TCP, né, e o QUIC, né, que são protocolos ali da camada 4, né, ele tem uma percepção, né, então quando ele percebe congestionamentos da rede ali, ele tem uma tendência a transmitir os dados de forma mais lenta, tá? Então, se nós conseguirmos coibir esses mecanismos, nós conseguimos acelerar a aplicação, tá bom? Aí tem a questão, né, da técnica que nós utilizamos, que é esse proxy transparente com a bufferização, né? E ele vai fazer a intermediação dessa transição de dados, tanto para o cliente como para o servidor, tá? Então, por exemplo, praticamente 75, 80% da comunicação da internet é baseada no protocolo TCP, certo? Então, a conexão TCP ela é orientada a cliente-servidor. E ela tem vários itens de confirmação, de estabelecimento, transição de dados e de encerramento. Ele é um protocolo muito burocrático, certo? Então, o Beacon, nessa função, ele consegue fazer esse intermédio
E por meio desse intermédio, ele se apropria desse processo e ele consegue melhorar a resposta em ambos os lados. Com isso, existe uma expectativa ali média, tá? De melhoria ali, de uma média de 32, de 35% ou 40% nessa transição, tá? Eu vou mostrar a simulação para vocês entenderem como funciona o processo, tá bom? Aí está mostrando uma conexão aí TCP, tá? Do lado direito, aí nós temos os servidores, do lado esquerdo, nós temos os clientes, tá? Toda conexão TCP ela é orientada à conexão em si, né? Então, existem trocas, né, de pacotes ali, tanto para estabelecimento, manutenção, transição de dados, encerramento dessas sessões, tá? Ali nós percebemos o bico a gente fazer no intermédio, né, desses segmentos de rede, da transição de dados, né? E ele como intermediário, ele consegue melhorar, acelerar o tempo de resposta, né? Então fica bem evidente, até inclusive na nossa simulação ali, ele mostra, né, que uma operação que seria executada em 25 segundos, ela foi executada em 17 segundos, né? Então, no exemplo ali, nós já tivemos um ganho de 32%, tá? Ao longo da apresentação, eu vou mostrar casos reais aí de clientes ali dentro do processo, tá? Só aqui é um exemplo do nosso dashboard aí, que mostra a execução, né, e eficácia da plataforma, tá? Então, aquele é o processo de funcionamento do sistema. Aqui já é o resultado em si, tá? Então, nesse caso aqui, o cliente utiliza o sistema, né? E foi parametrizado aqui o Bitcoin para analisar a transição de dados ali em 24 horas, né? O item cinza aqui é o TCP convencional, né? E o vermelho é o que a gente chama de TCP-O, né? Que é o TCP Optimization, né? No âmbito geral, a otimização do tráfego do cliente teve uma melhoria de 29%, tá? Porém, o dashboard do Beacon, né? Opa, por meio das assinaturas de tráfego ali, com a ferramenta do DPI, né, nós conseguimos entender a otimização por serviços, tá? Então, nós elencamos esses serviços aqui, tá? Então, existe uma predominância ali, né? Se algum serviço que não seja um dos mais famosos ali, tiver uma predominância maior na rede do cliente, ele vai aparecer no dashboard, tá? E depois tem jeito também de fazer uma análise mais criteriosa disso, conforme a necessidade do cliente, tá? Mas aqui foi observável aqui que o YouTube teve uma melhoria de 38%, o TikTok de 38%, Netflix de 12% e o Facebook de 25%. Também conseguimos ver a melhoria baseada na análise de latência, né? Então, tráfegos com latência de 0 a 10 milissegundos tiveram a melhoria de 26%, de 10 a 60 milissegundos, 29%, e tráfegos com latências maiores de 60 milissegundos, de 38%, tá? Então, isso aí. Aí, aqui nós temos uma visualização da melhoria, aqui está uma semana, tá? Em relação às latências também, né? Em relação à semana, é bem difícil de ver esse slide, que eu não consigo. Uma experiência própria nossa aqui, em relação à maioria das latências, né, a melhoria ela chega a uma média de 28%. Porém, nas latências maiores, e principalmente em clientes onde usam redes de rádio, ou tem redes, às vezes, que tem alguns problemas nativos ali de atenuação de sinal, essa melhoria ela extrapola 80%, 90%, tá? Essa compensação, tá bom?
Aqui é um comentário aí de um cliente nosso da África do Sul, né, que ele diz que desde que ele implementou o sistema ali, ele usa uma questão do Wi-Fi ali, que as chamadas de suporte tiveram uma redução, tal, né? Então, nós temos vários comentários de clientes aí pelo mundo todo, né, enfatizando essas questões, tá bom? Vou falar agora sobre o gerenciamento de largura de banda aí, né? Que vai envolver um pouco da questão de DPI, né, de fluxos de dados e do controle automático de congestionamento, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês a questão de como que funciona, né, a nossa solução, né? Ela vai até 150 gigas por servidor, tá? Então, ela permite o gerenciamento centralizado, né? Ela consegue reduzir ali efetivamente o nível de uso do CPU ali, tanto do autenticador da rede como da OLT. Porém, em alguns casos onde nós contextualizamos o equipamento ali próximos após o CGNAT, ou após a borda, também nós percebemos essa questão de melhoria no uso do hardware, tá? Isso aqui é uma questão bem interessante, tá? O DPI, para quem não conhece, né, a sigla que significa Deep Packet Inspection, né? Inspeção profunda de pacotes aí. É uma tecnologia muito utilizada aí por cases de segurança, né? E ele vai te dar uma possibilidade ali de fazer a análise desses pacotes ali, desde de quando eles saem do meio físico e se transformam em frames, até quando eles chegam na camada de aplicação. Então, nós conseguimos entender aspectos de transição, aspectos estatísticos e características específicas do PDU de cada camada do protocolo TCP, entendeu? TCP/IP, né? E por meio dessa tecnologia aí, nós conseguimos fazer a interação com o tráfego, tá? Depois eu vou explicar em relação à parte do gerenciamento da largura de banda, como nós podemos usar várias informações dos sistemas aí para estar fazendo a composição dessas filas de tráfego, tá bom? E a questão do limite de velocidade definido aí, que é essa questão que eu estava colocando para vocês, né? Que nós conseguimos controlar por fluxo de conexão, por aplicação, ou até mesmo uma restrição relacionada pelo assinante, tá? Aqui é um exemplo. O que acontece hoje, independente do que o cliente utilize ali, se ele utilize uma tecnologia do vendedor A, B ou C, normalmente os provedores de internet, eles entregam somente duas políticas para o cliente, né? São duas políticas restritivas, né? Que é a política de download e a política de upload. Não existe nenhum tipo de trabalho de QoS no tráfego do cliente, né? Então, não existe nenhum tipo de diferenciação de serviço ali, né? De marcação de pacotes e tal. O que acontece? O Biquant, ele, por meio dessas informações, né, baseadas na análise de tráfego, pelo DPI, por throughput, pelo acesso, nós conseguimos criar políticas personalizadas e personalizar esses planos que são entregues para os clientes na sua autenticação, tá? Eu vou ver se eu vou dar um exemplo para vocês aqui, já que eu volto para aquele slide. Como que acontece esse processo? Só para vocês entenderem. Hoje, o cliente, ele está normalmente aí na predominância dos provedores, né? Mas isso serve também por meio de rádio, né? O cliente, ele faz uma solicitação de conexão ali via PPPoE ou IPoE ao autenticador, né? E esse autenticador concede o plano de download e upload para ele, que normalmente está parametrizado por API no servidor Radius, né? Está vinculado a algum ERP de mercado, tá? O que acontece? É possível hoje fazer uma integração entre esse ERP e o Biquant e delegar ao Biquant que faça o gerenciamento dos planos, tá? Então, como que funcionaria isso? O Biquant ficaria integrado ao Radius, certo? E quando o cliente se conectasse,
ao PPPoE Server, ao BIAS, ao BNG, como as pessoas preferirem chamar aí. Via account, o beacon seria informado que esse cliente se conectou, né, com os dados dele ali, e qual que é o IP de referência dele. E a política de restrição, que é o famoso plano do cliente, seria aplicado por ele lá no beacon. Porém, com essa possibilidade aqui, aí que vem o interessante. Nós conseguimos personalizar essa política e fazer uma priorização real do tráfego seguindo a necessidade do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que são os provedores que oferecem plano para gamers, né? Hoje, o plano para um gamer, o que ele é um plano para o gamer hoje, né? O provedor, ele ou tira o cliente do CGNAT e dá um IP público para o cliente, aumenta a banda dele, ou ele só aumenta a banda, ou ele coloca num gateway que está mais vazio e tal, mas eu nunca vi um cliente criar QoS ou criar uma política específica para isso, tá? Então, por meio dessa configuração de política, o provedor poderia criar um plano gamer de verdade, onde ele não precisaria tirar o cliente, né, da caracterização dele de última milha ali, né, do meio compartilhado, tal, onde ele estaria no autenticador X, recebendo lá o IP dele de CGNAT e tal, mas o plano dele seria parametrizado dentro das necessidades dele, né, sendo analisado o serviço em si que ele está utilizando, que seria lá o portfólio de jogos, os horários, né, de pico, onde ocorrem a necessidade dessa utilização maior e até mesmo características mais específicas. Então, aqui, nós conseguimos criar políticas extremamente avançadas para tratar essas necessidades, que é uma coisa que é feita que existe muita dificuldade de ser feita. Então, hoje, o provedor ele prefere colocar o cara num gateway mais vazio, ou dar um IP público para o cliente, tirar ele do CGNAT, dar um plano maior, entendeu? Então, esse caso aqui, nesse caso do plano gamer, ele é muito útil. Uma outra coisa, um cliente com uso abusivo, ele poderia estar numa política genérica, mas com um plano de restrição, por exemplo, para que ele não use de forma abusiva o torrent. Isso é feito, por exemplo, uma análise dos fluxos que ele gera nas conexões dele. Então, nós conseguimos entender, por exemplo, depois eu vou mostrar na parte de QoE, como que nós fazemos essa análise, mas é possível entender, por exemplo, que um cliente de última milha está gerando fluxos excessivos, porque com o tempo nós conseguimos entender quais são as padronizações de fluxos dos clientes, se eles conseguem usar a velocidade máxima dele ou não. Então, isso aqui é uma das possibilidades de utilização aí do sistema, tá? O que acontece? Dentro do provedor ali, a maioria dos clientes estão submetidas a uma fila compartilhada, certo? Essa fila compartilhada, ela não tem tratamento de dados, tá? E principalmente pacotes interativos ali, né? Que são os streams, são pacotes de vídeo, de voz, né? Jogos, eles não têm tratamento, tá? Como a maioria dos provedores tem muita dificuldade em criar políticas de QoS, fica muito complicado fazer o tratamento dessas filas, tá? Então, o que acontece? Quando nós fazemos essa aplicação, nós conseguimos fugir desse contexto do meio compartilhado e fazer uma segmentação dessas filas, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos a fila 1, a fila 2 e a fila 3, que seria dos tráfegos interativos. Porém, com a integração do sistema com o Radius, essa personalização ela vai ocorrer literalmente no plano do cliente, tá? Aí daqui enfatizado a questão, né, do proxy TCP, né, e o Codel dentro do UDP ali, ele vai fazer uma espécie de bufferização também, que vai dar uma melhoria ali no protocolo UDP, tá? Então, ele tem essa função também. Aí aqui eu já expliquei. Então, assim, latência ali em média, né, ela chega a reduzir cerca de 20%, tá? Então, isso é uma métrica geral. Temos casos que essa diminuição lá é maior, tá? Isso aqui é um dado geral.
Isso aqui é um exemplo da aplicação, né, dessas técnicas em um stream de vídeo, né? O que acontece com o tempo, né? Isso aqui começa a ficar mais estável e, ao mesmo tempo, existe essa redução aí que é bem expressiva, tá? Então, com os dados do sistema ali, principalmente com a ajuda da visualização do DPI, nós conseguimos ter essa observabilidade da rede, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o controle de congestionamento, tá? Que ele é orientado ali ao uso do machine learning, né? Então, ele é extremamente inovador, né? E ele vai usar dados ali como, por exemplo, se o cliente atingiu a velocidade máxima do plano dele, se a latência está muito alta, se está existindo taxa alta de retransmissão, e basicamente quando ele identificar que que existe congestionamento, ele consegue, dentro de determinados serviços ali, efetuar a redução desse tráfego liberando o meio, tá? Ele não faz drop, né? Ele reduz as velocidades médias ali e, com isso, ele libera o meio. Por quê? A taxa quando você aceita o congestionamento, automaticamente você gera descarte, que gera retransmissão, que, por consequência, vai gerar latência, tá? Então, essa aqui é uma técnica para a gente inibir esse mecanismo aí, deixar que o tráfego flua melhor na rede. Então, é uma simulação aí, certo? Mostrando aí que o nosso sistema aí de inteligência artificial identificou. Quando ele reduz essa velocidade média, ele consegue fazer com que o tráfego flua com mais... ele causa fluidez no tráfego, né? Então, ele consegue conter o congestionamento da rede e tal. Eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é um caso real, tá? Que eu extraí de um cliente, né? Então, aqui é um exemplo, né? No enlace de 10 gigas, no horário que eu coletei essa informação aqui, o cliente estava utilizando 47% da capacidade dele, tá? Então, cerca de 4,27 gigas ali, e foi identificado o congestionamento nos níveis de 14,7%. O ACM, né, que é o controle automático de congestionamento aí com machine learning, ele conseguiu recuperar desses 14%, 13,8%. Então, ele praticamente coibiu quase 92% do congestionamento que foi identificado na rede, tá? Então, assim, com o dashboard do sistema, nós conseguimos acompanhar esse nível de recuperação que o sistema faz dos dados, né? Lembrando sempre desse ciclo que existe, né? Congestionamento é igual a descarte, que é igual a retransmissão, que é igual a latência, que é igual a retrabalho, né? Uso de CPU, de memória e de banda. Quando você coíbe congestionamento, você não só recupera os 13%, mas otimiza todos esses outros problemas aí que eu citei para vocês, tá bom? Isso aqui é um outro exemplo que o sistema consegue mostrar para vocês, que ele consegue mostrar para vocês o quanto de retransmissão que ele diminui. Então, por exemplo, ali eu mostrei o quanto ele regenerou do tráfego. Ele quase regenerou 100% do tráfego que estava em congestionamento, né? Dos 14 e pouco, ele recuperou 13 e pouco. Mas em relação à retransmissão aqui, ele conseguiu reduzir a retransmissão ao longo do tempo em torno de 50%, tá? Então, isso aqui é extremamente relevante, tá? Aqui é um relato aqui do nosso cliente de Honduras, né, falando que usando o Beacon para implementar os limites de velocidade, né, ele conseguiu uma redução significativa na latência e economia dos custos ali, né, exigindo menos servidores PPPoE para a rede deles, né? Por quê? Um dos problemas da retransmissão é o retrabalho, né? Você tem que retransmitir, você tem que retrabalhar. Então, se você tem uma taxa média de retransmissão de 20%, você está usando 20% que você não precisaria utilizar, né? Então, com isso, ele conseguiu
utilizar os equipamentos dele com mais eficácia, né? Aqui eu vou falar um pouco do monitoramento da rede, tá? Lembrando que todas as questões do sistema, eles têm dashboards especializados, né? Mas o DPI aí, que é a base aí de funcionamento da tecnologia, né? Ele vai te dar um dashboard que você vai conseguir ter uma visibilidade bem interessante da rede, né? Então, isso aqui é um exemplo, tá? Do escopo do DPI aí, onde nós interceptamos um tráfego de saída da rede aí, mostrando o consumo relacionado a assinaturas de tráfego, né? Então, aí está mostrando quanto que o cliente, naquele exato momento, numa linha de 1 GB, está consumindo aí de cases como Apple, Akamai, Google, entre outras coisas, né? Essa ferramenta aqui, ela pode ser utilizada para N coisas, né? Mas para dimensionamento de tráfego, para entendimento e planejamento da engenharia de tráfego do BGP. Um exemplo que eu fiz com um cliente semana passada era para entender se ele já podia solicitar os CDNs dele, né? A exemplo de algumas empresas que concedem CDNs aos clientes que exigem a prova de tráfego, né? Nem todas as empresas que dão CDNs são iguais à Meta, iguais ao Google, que fazem a análise do flow, né? Tem algumas que pedem que você envie o flow, né? Então, o Beacon serve para isso também. E essa análise, ela pode ser feita na perspectiva do seu assinante, tá? Então, isso aqui é na perspectiva da internet, mas se você quiser analisar isso na perspectiva da rede de acesso, também é possível, né? Então, isso aqui dá um controle, uma visualização mais interessante aí para o administrador da rede ali. Além dessas informações serem utilizadas na composição da personalização dos planos aí, nas políticas de melhoria de banda do cliente, tá? Aqui é um exemplo, né, de um dado de gerência, né, que ele vai mostrar, por exemplo, a latência, tá? Então, essa aqui é a latência por serviço, aí está mostrando a latência média aí do YouTube, do TikTok, do Netflix, né? Lembrando que esses tráfegos aí, eles são ranqueáveis, né? Então, você consegue entender, por exemplo, se você reter algum log ou ter uma visualização constante disso, que você tem algum tráfego, por exemplo, que sofreu uma alteração de latência. Ah, ontem o YouTube estava 9 de latência, hoje está 20. O que está acontecendo? Será que eu deixei de participar de um CDN do meu trânsito IP? Ou será que eu tive algum problema, meu tráfego convergiu para um X? Tem várias questões ali que o administrador da rede pode levantar com isso, né? E isso pode dar uma possibilidade para o administrador da rede fazer a sua política ali de engenharia de tráfego no BGP, né? Para estar conseguindo melhorar no dia a dia ali a fluência de tráfego para o cliente, né? E para a rede como um todo, tá? Então é bem interessante isso. Uma outra coisa é a questão da distribuição da latência ao longo do tempo, né? Você consegue entender no âmbito geral a distribuição da latência, tá? Então, o azul escuro aí são latências de 0 a 10 milissegundos, ali está o date, ali, né, o timestamp embaixo, e você consegue entender o seu gráfico de latência, né? E entender a aglutinação, né? A quantidade de permanência em relação à sua porção de tráfego em relação ao tempo. Isso aqui é extremamente útil para o provedor entender o seu mapa de latência, vamos dizer assim, certo? Então, é bem interessante isso aqui. Nossa, dá uma visão muito ampla para o administrador da rede. Aqui já é uma outra visualização, que seria o DPI, né? A análise do DPI, mas visualizada ao subscriber, ao assinante, certo? Então, aqui nós estamos vendo em relação aos principais usuários, né? Quem são os principais usuários da rede, tá? Uma outra possibilidade de fazer essa mesma análise por agrupamento de usuários, ali no caso do plano do cliente, né? Sem entender, por exemplo, quem são os usuários que consomem mais, e fazer esse ranqueamento, tá? Às vezes você vai perceber também que tem usuários que estão sempre no limiar do plano, então
já estão numa situação onde tem que fazer upgrade de plano, tal. Então ele vai te dar uma visão bem interessante, tá? Então ele pode ser usado tanto no sentido ascendente para a internet como descendente em relação ao assinante. Tá, aqui já nós estamos falando das questões de análise da última milha, tá? Então, nesses gráficos aqui, nós conseguimos analisar as questões do assinante, tá? Então, aqui tem o uso total da rede, a velocidade máxima, latência, retransmissão e fluxos ativos criados. Qual que é a importância disso, né? Um exemplo que eu uso muito aqui é o seguinte: quando você contrata lá um link ou dois links, né? Licença um pouquinho, por favor. Quando você contrata um link ou dois links lá com uma operadora lá, né? Vamos supor que você contratou dois trânsitos IPs, né? Normalmente, quem faz a gerência desses links é o próprio provedor, né? Você tem que analisar os links e quando tiver problema, você abre o chamado, né? Abre um ticket para a operadora relatando o problema, tal. O que acontece? Quando se trata do cliente de última milha, na minha concepção, esse processo tem que ser ao contrário, né? Por quê? Hoje em dia existe muita concorrência no mercado. Então, se você não prezar pelo seu cliente e prezar pela manutenção da sua base de clientes, você pode ter um índice muito alto de cancelamentos, tá? Então, qual que é a ideia de você monitorar essas métricas dos usuários, né? É você entender se dentro do que você está se propondo para o seu cliente, você está entregando realmente o que você está se comprometendo, tá? Então, esses itens, eles vão te dar a orientação do que você está entregando para o cliente. Se você está entregando um produto com qualidade, ele tem que ter baixa latência, em relação à velocidade máxima, uso total da rede, em relação ao consumo do plano, tá? Depois eu vou mostrar um outro gráfico que vai ficar mais elucidado isso. Mas se o cliente tem um plano de 100 megas e o fluxo de ativos da rede dele é extremamente alto e a velocidade máxima dele está sempre no máximo, pode significar que ele está usando um torrent, pode significar que ele compartilha a internet dele lá no meio local dele, né? E que isso pode ser inadequado para um link residencial. Talvez se ele tiver um link corporativo, um link empresarial, não. Mas para um link residencial, ele vai ser um cliente que ele vai estar reclamando para o provedor injustamente, tá? Agora, por exemplo, você pode entender os perfis dos clientes em relação à velocidade máxima. Durante um determinado horário, você entender a variação de consumo, por exemplo, quais são seus horários de pico, né? E corroborar essas informações com os dados que os provedores normalmente coletam lá no SNMP, ali por meio de um CAC, tipo um Zabbix, um Grafana, entendeu? E só que entender isso no caso real. Com a questão da retransmissão e da latência, dá para entender a qualidade daquilo que está sendo entregue para o cliente, tá? Lembrando que se o cliente fica todo o tempo consumindo a velocidade máxima dele, pode significar que ele está estafado. Isso pode gerar congestionamento, retransmissão e latência, tá? Então, essa é uma visão mais adiantada disso. Isso aqui é um exemplo do nosso dashboard de Quality of Experience, né? Então, aqui eu coloquei um caso real de cliente, tá? Onde eu fiz uma parametrização para fazer a coloração e eu fiz um elenco, eu elenquei, né? Eu ranqueei isso, né? Inicialmente baseado em congestionamento, depois baseado em retransmissão, tá? Partindo do princípio que nos dois casos a latência está baixa. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, nós temos dois casos de congestionamento, tá? Eu coloquei ali para ficar vermelho qualquer congestionamento acima de 40%, né? Então, foi identificado ali dois cases de congestionamento, onde um estava 57% de congestionamento, né? Aquele enlace, o outro 49%. Só que com um detalhe bem interessante, né? Que um desses links ele estava com um consumo extremamente alto e a quantidade de fluxos desse
desse assinante ali em questão estava extremamente alta, né? Quando um assinante tinha 28 fluxos em aberto, outro tinha 29 mil, tá? Isso aí foi passado para o cliente ali para ele fazer a análise, né? Se esse IP era proveniente de um NAT, de algum pequeno provedor que ele atendia, ou se era algum caso aí que fugia do padrão, entendeu? Um outro caso ali, onde eu elenquei, né, eu ranqueei para que a retransmissão acima de 8 ficasse vermelho, né? Então, foi identificado ali retransmissões em 14, em 10 e em 9, tá? Então, eu fiz esse ranqueamento, tá? Lembrando que a latência estava baixa em todos os casos ali, né? 1.2, 1,1 e tal. Mas, de novo, apareceu um IP ali com altos níveis de flow. Nesse segundo caso, esse IP que estava aparecendo ali, ele era um IP ele era um IP do CGNAT, tá? Então, na questão dos fluxos, era normais isso. Uma coisa interessante, nós fizemos um estudo nesse segundo cliente aqui, e identificamos que os fluxos dele, no âmbito geral da rede deles, uma rede ali que tem cerca de 4 mil assinantes, a média de fluxos que os clientes usam que vão de 350 a 500, mais ou menos, tá? Então, uma outra coisa que nós podemos usar como ranqueamento para analisar o estado dos clientes ali é essa questão também dos fluxos de dados, tá? Lembrando que todos esses itens do Quality of Experience aí pode ser configurado ali em tempo real, tá? Nós conseguimos usar isso também em tempo real para pegar o problema que está ocorrendo naquele exato momento, né? Então, congestionamento, max speed, retransmissão, latência e o consumo ali, o max speed em 24 horas, né? Aquilo ali é parametrizável, você consegue fazer a coloração dessas linhas, né, desses campos, conforme a sua necessidade, conforme o seu controle de qualidade, tá? Então, isso vai de 0 a 100%, tá? E você consegue aplicar essa análise em tempo real, tá? No tráfego que tá sendo passado pelo servidor em tempo real. Então, é bem interessante. Nós já conseguimos pegar problemas no NAT, conseguimos pegar, em um caso, foi bem interessante, né? Nós pegamos problemas numa POM da OLT. Começou a ter muito caso de congestionamento e retransmissão. O cliente pegou esses IPs relacionados ali e foi analisar dentro do ERP dele e tal, quando ele foi entender que todos os clientes estavam numa única POM e descobriu que aquela POM estava com um problema de atenuação. Nós tivemos outro problema onde estava com algum problema na OLT também, que já foi resolvido. Então, é uma ferramenta que ela serve tanto para monitorar a qualidade, entrega para o cliente final, serve para ajudar como uma coisa mais especializada, né, de encontrar problemas na rede de acesso do cliente. É uma ferramenta extremamente útil, né? E todos esses dashboards aí durante o POC, né, nós aqui da SR, né, como distribuidores da Bicant, aí, transferimos essa visão mais avançada aí para que o cliente consiga usar a ferramenta na totalidade dela, tá? Uma outra coisa na parte de monitoramento que o Bicant vai ofertar é a questão da detecção do DOS, né, Denial of Service aí, só que com um detalhe, nós não fazemos a mitigação, tá? Então não tem integração com o BGP, não tem possibilidade de usar Flowspec, né, usar Community e tal. Porém, nós conseguimos ter algumas informações aí, duração, endereço, POSIM, max rate, top contributor e tal, que vai ajudar o provedor a ter uma visualização ali, caso ele não tenha uma ferramenta mais efetiva para isso. Então, já é um plus para ele ali, né? Quando o provedor olha ali no SNMP dele, no Flow ou no próprio DPI aqui do Bico, a gente vê aquele pico de tráfego, né? Ele já consegue vir aqui na detecção do DOS e fazer uma análise um pouco mais detalhada. Aqui é um relato aí do cliente ali da Espanha, né? Que ele fala que com o DPI a visibilidade da rede dele, ele conseguiu fazer uma análise mais avançada dos problemas ali, né?
e melhorar ali a fluência de tráfego, né? E resolvendo os problemas dos clientes dele, tá? Então, é bem interessante. Nós temos algumas referências aí de clientes que usam as nossas soluções aí. Lembrando que hoje são 500 aí espalhados pelo mundo aí, e nós já temos vários cases em produção e POC no Brasil aqui, tá? Então, é bem interessante, né? Isso aqui é um relato de um dos nossos clientes aqui, né? Que ele fala que desde a implementação do Biquet, né, observamos uma melhoria notável na satisfação dos nossos clientes, né? E ele parou de ter relato de interrupção, lentidão na conexão, né? Enquanto a eficiência na gestão do tráfego, o dado se mostrou excepcional, né? Adaptando-se dinamicamente às demandas de uso e otimizando a alocação dos recursos de rede, né? Esse avanço permitiu não apenas manter, mas elevar a qualidade do nosso serviço em um mercado cada vez mais competitivo, né? Então, nós estamos tendo relatos aí bem positivos dos nossos clientes em relação a essas questões. Voltando à questão aí da contextualização do servidor, tá? O Biquant, por exemplo, é recomendado que o Biquant seja instalado, né, num local aí dentro de um POP, de um shelter, né, de um data center do ISP, que tem autonomia de energia, bancos de bateria, condicionamento de ar, né, e que mantenha-se a temperatura ali. Mas uma possibilidade, por exemplo, é que se crie um enlace de bypass entre os gateways, né? Aí, no caso, pode ser entre o PPPoE Server, ali, o BIHAS e o CGNAT ou qualquer outro item, né? Essa convergência ela pode ser feita via rota flutuante, né? Usando o SPF, IBGP e tal. A ideia aqui é que caso o servidor tenha algum problema, por exemplo, deu um problema na energia, teve essa interrupção, é que o tráfego flua normalmente pelo bypass. Lembrando que caso o Biquant, ele vai funcionar muito parecido com uma bridge, tá? Então, por exemplo, caso tenha algum problema ou caso o licenciamento do cliente tenha algum problema ali, pare, o Bitcoin ele não para de operar, tá? Ele simplesmente vai parar o processo de otimização dele, mas de forma alguma ele vai prejudicar o tráfego do cliente, tá? Ele só vai encaminhar esse tráfego para frente, tá bom? Aqui alguns exemplos aqui das plataformas, né, que nós utilizamos, né? Então, em tráfegos menores, aí nós conseguimos implementar o Beacon com computadores convencionais, usando os 5 e 7 e tal, e processadores menores, né, com pouco uso de memória e de disco, né? Agora, em casos maiores, já é necessário uma especificidade menor aí, tá? Então, o Beacon também ele é suportado pelo VMware, né, e pelo KVM, aí, que seria o Proxmox ali, tá? Lembrando que a placa de rede ela tem que ficar dedicada para VM, tá bom? Então, lá no site da Beacon existe a proporção ali, né? Por exemplo, o Xeon 4214, qual que é a equivalência dele em processadores virtuais ali dessas plataformas, tá bom? Nós estamos com um processo aqui onde o nosso objetivo é fazer a prova de conceito, né, o POC, em todos os clientes, tá? Então, nós gostaríamos que os clientes testassem a solução antes de fazer a assinatura da plataforma, tá? Então, a ideia é essa, né? E o Bitcoin, ele funciona por meio de assinatura, né? Então, conforme o cliente for aumentando essa quantidade de tráfego, né? Isso pode ser, esse custo mensal ele vai ser atualizado conforme essa necessidade. Então, no POC é identificada a real necessidade de contratação do cliente, é feito o dimensionamento do hardware dele e tal, e do dimensionamento da licença, e depois que o cliente adere ao sistema e assina a solução, conforme o tráfego do cliente for crescendo, esse processo vai evoluindo junto, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Aí. Samuel, Sim. oi, vimos a presença de Jonathan Cruz. Ah, legal.
Ô, pessoal, só para eu explicar, o Jonathan é um cliente aqui da minha empresa há muitos anos aí, né? E ele aderiu ao Biquant, né? E aí, Jonathan, tudo bem? Bom, e pela nossa parceria aí, e por achar que o sistema acrescentou bastante na rede dele ali, conforme o relato dele, ele topou aí fazer um depoimento aí na nossa call, tá? Então, vou abrir a palavra para ele aí, tá bom? Opa, pessoal, tudo bem? Então, como o próprio Samuel já falou aí, nós somos, ele já somos parceiros, né? Ele presta serviço para nós, já temos um certo tempo. E aí o Samuel chegou para a gente, como todo provedor aqui, eu acredito que todo mundo quer melhoria e quer diminuição de chamado, né? Isso é algo que eu acho que todos nós queremos. E aí ele chegou para a gente, conversou com respeito ao sistema, se a gente queria fazer um teste para analisar como é que se a ferramenta realmente funcionava, se era legal, tal. E quando se fala em melhoria, a gente sempre quer fazer o teste, né? Vamos ver, vamos analisar. Bom, eu estava em uma outra reunião aqui, então acabei que não conseguindo trazer para vocês alguns dados, mas basicamente nós conseguimos reduzir nossos chamados em 30 a 40%. Que aí é o dinheiro que a gente não vê. Por que que eu digo que a gente não vê? Porque normalmente hoje eu cuido, antigamente eu cuidava muito do comercial da empresa, mas hoje eu cuido da parte financeira e quase sempre é o valor que você não bota na conta, a manutenção na casa do cliente. E a gente pegou, nós temos uma consultoria financeira e a gente começou a fazer a conta, né? Quanto que isso custava, quanto que custava a manutenção. E a gente botou o pingo no i e valeu a pena. Eu acho que eu vou ver se eu consigo botar aqui. Eu tô fora da rede aqui, então eu acabo não conseguindo fazer algumas coisas. Mas assim, o interessante para nós, qual foi? Quais foram os pontos interessantes? Primeiro, a gente começou a mapear o que que o nosso cliente usava. Eu achei isso bem interessante, que é o flow, né? Então eu comecei a saber exatamente X% da minha base vai para onde. Ah, o pessoal usa muito Netflix, o pessoal usa muito Instagram, né? E a gente foi sabendo, gerou até uma brincadeira aqui entre a gente, porque a gente primeiro começou com os nossos funcionários. Então a gente pegou, colocou alguns funcionários e ó, todos os funcionários vão sair para lá antes de botar para a base inteira. E aí, no dia seguinte, a gente foi ver o Flow, como é que tava. E aí, dentro do Flow, até aparecia lá um certo CDN de... Não vou, como tem mulheres, eu não vou entrar em detalhes, mas assim... Então, assim, por que que eu estou falando isso? Quando você sabe para onde é a grande quantidade de acesso do teu cliente, isso acaba que transformando que você sabe onde você vai atacar. Onde que você tem que melhorar? Onde que você tem a qualidade para dizer assim, não, eu preciso melhorar meu peering, eu preciso melhorar a Netflix, eu preciso com alguma outra coisa. E isso foi um ponto interessante para a gente. E também a questão da redução, né? Embora todos nós somos fibras aqui, acredito eu que a grande maioria que seja, a gente pratica fibra, só que foi um diferencial na questão de diminuição de chamados, né? A gente nós começamos até ver se valeria a pena ou não, e depois a gente chegou à conclusão que sim. E agradeço muito, Samuel, por isso mesmo eu estou fazendo questão aqui de dar um depoimento aí, tá bom? Ô, cara, obrigado, viu? Valeu por ter compartilhado Vai, aí sua experiência, tá bom? na hora. Até mais. Tô Valeu. saindo aqui que eu vou continuar minha reunião. Perfeito, obrigado. Tchau, Até muito mais. obrigada. Obrigado. Tchau. Marta, se algum cliente, se algum participante aqui tiver alguma Pessoal, algum dúvida, participante tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Aproveita que o Samuel está aqui à disposição.
acredito que não há nenhum Oi, tipo de pergunta aí. eu queria saber assim, a diferença entre fazer um investimento em link, por exemplo, ou investir nessa plataforma de vocês. Oi, Então, boa tarde. tá, Você passa essa apresentação, Samuel, por gentileza? tá, eu vou explicar de uma forma mais simples aqui, mas o que que acontece? Hoje, a maioria dos players aí de tanto eu vou colocar uma maximização, tá? Em relação à venda de link e à venda de equipamento, né? Aqui no Brasil, principalmente, o pessoal foca mais assim, eu estou com um problema na minha rede. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu nível de link com as operadoras e vou aumentar minhas portas de conexão. Aí eu pego, por exemplo, provedores ali que tem um consumo médio de download e upload ali que chega a 3 4 gigas com porta de 40, tá? É interessante para o mercado isso, não vou falar que não é interessante, porque o custo da porta de 40 ela diminuiu muito aqui no Brasil. Porta de 100, então é legal isso. Mas o que que acontece? A porta de 40, a porta de 100, ela vai aumentar a sua capacidade de tráfego, mas, por exemplo, a parte da questão de enfileiramento de tráfego, todas aquelas questões que eu levantei ali no começo da apresentação, se você tem questão de congestionamento ali, aquilo ali não vai ser inibido de uma hora para outra, por exemplo. Às vezes você tem um problema no seu CPE, certo? Ou às vezes você está vendendo um plano, o seu cliente está utilizando de uma forma inadequada, tá? Então, eu percebo às vezes que os provedores eles acabam seguindo uma métrica ali que pô, todo mundo está comprando link, eu tenho que aumentar o link, mas às vezes você não precisa aumentar o link, né? Uma coisa que a redução do congestionamento ali, e a melhoria da fluência de tráfego ali com a questão da otimização TCP, ela vai ocasionar, né? Que nós observamos ali no controle gráfico dos clientes, né? É que ela maximiza o uso do que o cliente contrata, certo? Então, o cliente vai estar usando o que ele está contratando. Ao mesmo tempo, nós percebemos uma redução no consumo de banda por parte dos provedores nas operadoras. Então, essa média aí é 18%, 15%, você deixa de consumir, por quê? Muito desse consumo é retransmissão. Se você não precisa retransmitir em todo meio, você deixa de consumir, entendeu? Então, assim, para a questão de, vamos falar de, já que o Jonathan falou questão de investimento na hora que ele apresentou, né? Vamos falar de ROI, né? De retorno de investimento ali. Se você tem uma ferramenta que ela vai fazer com que você diminua o seu número de tickets, por consequência, diminua a sua quantidade de cancelamento. Então, você já diminui a quantidade de tickets, você vai diminuir seu deslocamento técnico, as suas horas ali com o NOC, né? E, por consequência, o seu cancelamento. Então, você não vai ter mais retrabalho para conseguir manter a sua base do mesmo tamanho, porque você não precisa adicionar novos clientes num processo de que você teve cancelamentos, né? Então, você vai só aumentar a sua base. Segundo ponto, se você colocar que o cliente, por exemplo, que você retransmitiu menos, você vai consumir menos. Logo, você consegue ativar mais clientes sem ter que aumentar a quantidade de links nas operadoras. Terceiro ponto, se você está utilizando aquilo de forma efetiva, né, com eficácia, você pode dar sobrevida para os seus equipamentos, né? Você, às vezes, pode demorar um pouco mais, às vezes, para fazer um upgrade de uma porta, de um roteador, de um switch e tal. Mas, assim, eu vou ser sincero nesse ponto aqui. Às vezes os provedores de equipamentos são muito defasados, né? Então, não estou querendo incentivar isso também, de forma alguma. Porém, eu percebo que às vezes existe algum exagero, né? O cara, às vezes, igual eu dei um exemplo, mas o cara tem 3 4 gigas e tem um monte de porta de 40, porta de 100, que tem utilidade, certo? Então, nós percebemos isso, né? É uma coisa que nós utilizamos muito no POC, né? Qual que é a ideia do POC? No dia zero do POC ali, é feita uma call
com o gerente ou o diretor do provedor, equipe comercial, equipe da minha empresa. Contextualizou o servidor, qual que são os tipos de tickets que você tem na rede que você vai usar o Beacon para testar? Quais são os índices normais ali da sua rede? Se você tem algum gráfico, algum syslog, algum flow que você controla isso. Por quê? A ideia é entender o benefício real da ferramenta, certo? E quanto que o cliente vai... a gente brinca que é muito difícil, às vezes a informação é quantitativa, é qualitativa, a gente quer transformar ela em informação quantitativa, certo? E nós temos os dados dos dashboards do sistema que conseguem dar essa visualização, entendeu? Então, acho que o POC, por exemplo, nós costumamos deixar o sistema, né, a solução rodando nesse dia, entre o dia 0 e o dia 1 ali, que é o dia que ativou o sistema, com os itens desativados. Aí eu faço uma janela, falo para o cliente, ó, amanhã eu vou ativar, você já começa a entender essa percepção. Uma outra coisa, existem muitos provedores, né, principalmente os que são menores, ali até 5.000 assinantes, onde o cliente ele tem técnicos, ele mesmo usa a própria internet dele, porque está na rede, ele mora na rede da região, da rede FTTH dele. Então, a gente pede assim, ó, cara, você vai pedir para o seu funcionário testar se realmente vai melhorar, para o seu amigo, para algum cliente de confiança, aquele cliente gamer lá que fica o dia inteiro mandando mensagem para o seu WhatsApp lá, né? Falando que a latência está alta, não sei o quê, você vai pedir para ele testar também e tal. Por quê? Esse é o melhor controle de qualidade. Não existe melhor controle de qualidade do que a crítica do cliente, certo? Dentro de parâmetros pré-definidos também, é claro, né? Então, a ideia do POC é essa, né? O provedor entender se a ferramenta vai ter valor para ele. Se ele entender isso nós conseguimos, de forma 360 graus ali, técnico, melhoria da qualidade, economia de gastos, né? Eu acho que é uma solução que ela vai abranger todos esses aspectos, tá? Então, acho que é isso. Respondi a pergunta? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Respondeu sim. E aí, a POC que você falou, como é que funciona esse processo? Que eu também estou interessado. A É POC, deixa eu gratuito, não só... é? A POC é gratuita. Então, a POC ela é gratuita, tá? Primeiro é feita uma análise de requisito, né? Então, nós solicitamos para a pessoa do ISP, normalmente ali, o administrador da rede, gerente técnico ou diretor da empresa, em alguns casos, enviar para a gente a topologia da rede, né? Aí nós fazemos uma análise, é feita uma análise dessa topologia para entender as velocidades, os tipos de porta, os equipamentos, tal, e é determinado a contextualização desse equipamento. Deixa eu só compartilhar o slide novamente aqui. Cadê? Opa, deixa eu voltar ele aqui. Plataforma. Aqui, ó. Então, por exemplo, o cliente nos coloca uma topologia tal. Aqui vão estar todas as ramificações da rede dele. É definido qual que é o melhor lugar para fazer o POC, tá? Lembrando que nem sempre o POC ele vai estar no mesmo local onde o equipamento vai ficar em produção. Às vezes o equipamento vai ficar em produção exatamente no local onde ele está antes do CGNAT ou antes da borda ali, que é o lugar onde ele vai pegar todo o tráfego. Mas o POC, por exemplo, o cliente pode fazer em um gateway específico dele. Eu tenho um concentrador aqui que passa 5 gigas, aqui eu quero usar nessa rede aqui. É uma rede que atende uma região, uma cidade aqui e tal. Não tem problema, tá? Não precisa ser o maximizador da rede. Porém, se o cliente quiser fazer o POC na rede inteira, não tem problema. Esse POC ele é determinado, né? É entendido aí o que precisa de recurso de hardware, né? O que precisa de portas ali para estar dimensionando isso. É também entendido a questão de onde vai ficar condicionado esse equipamento, se ele vai ser físico, vai ser virtualizado e tal, para não ter risco de gerar um problema. Aí, depois disso, alguém da nossa equipe aqui
vai entrar em contato, vai dar todo o suporte para a instalação do sistema, né? Determinação de uma rede de gerência para a gente estar acessando o sistema e tal. E o POC ele é feito, no primeiro momento, esse POC ele é posicionado para fazer o bypass e é feito um grupo ali, né, do WhatsApp e tal. Nesse grupo nós determinamos as etapas. Então, ó, esse servidor está operacional, o servidor já está apto a entrar em funcionamento, é feita uma janela onde o servidor é colocado em funcionamento. O importante do POC, além do servidor estar funcionando perfeitamente, todos esses itens estarem contemplados aí, né, é a questão das métricas, né? Antes eu tinha nessa rede tantos chamados por dia, os tipos de chamados eram esse. Nessa rede eu tinha tanto de latência, tanto de reclamação em relação à latência, meus clientes XYZ reclamavam disso, agora eu vou ter a perspectiva nos 15 dias do POC dessa melhoria e tal. Então, o objetivo era esse. Tem mais alguma dúvida específica em relação ao POC? Não, da minha parte ficou tudo claro aí. Obrigado. Pessoal, pode ficar à vontade aí, viu? Não precisa ficar acanhado e perguntar, não. Bom, acredito que, já que não temos mais perguntas, podemos encerrar a sessão. É, eu acho que sim. E se ninguém tem mais dúvidas, então, gostaria de agradecer aí pela atenção, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão aí, é só entrar em contato conosco aqui. Nós estamos aqui para tirarem para satisfazer qualquer dúvida aí. E a intenção é fazer o POC. Pessoal, se quiserem fazer o POC, testar a nossa solução, né? Nós vamos dar aí a atenção necessária aí para que esse POC ocorra, tá? E podemos também compartilhar mais casos de uso aí, né? Mais casos de sucesso, né? E por minha parte aí, muito obrigado aí pela atenção aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero agradecer a todos que participaram e lembrar que nós gravamos essa webinar e posteriormente nós vamos enviar a todos os participantes por e-mail essa gravação. E surgindo dúvidas posteriores, é só entrar em contato tanto comigo como com o Samuel, nós estamos à disposição e vai ser um prazer atendê-los e fazer negócios. Agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal.